Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero ler na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 5 a 11. Assim está escrito: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo, escrevendo aos irmãos da cidade de Filipos, após demonstrar diante deles a riqueza, a preciosidade do Senhor Jesus, da vida liberta, transformada, do que se encontra em Jesus: conforto, consolação, comunhão, afetos. Tudo isso nós encontramos na presença do Senhor Jesus. E ele vai orientando aqueles irmãos a maneira como eles devem servir a Deus. Não deve servir por contenda ou por vanglória, cada um querendo tirar proveito daquilo que está fazendo, julgando-se melhor, mais experiente, mais indicado, em melhor posição. Não. Ele diz que nada deveriam fazer por contenda ou por vanglória, mas que eles deveriam servir a Deus pelo caminho da humildade, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é de outro. E então ele entra com este assunto que lemos esta noite, para aqueles irmãos, para orientá-los como se deve ser a prática da vida cristã. Não é uma vida debaixo de holofotes, de exaltação própria ou de aplausos, enfim, estas coisas que os homens têm prazer nisto, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então ele começa falando àqueles irmãos, dizendo a eles: olha, de sorte que haja em vós, haja em vocês também, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele traz o exemplo de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Provedor, enfim, Jesus que estava habitando na presença de Deus, Jesus como Deus, quando chega o momento em que precisa alguém para resolver o problema da humanidade, que era a remissão dos pecados, o perdão e a libertação da iniquidade que os homens tinham atraído por conta
da desobediência à vontade de Deus, não se achou ninguém sobre a terra que fosse capaz, que tivesse condições de se apresentar diante de Deus e dizer que ele estava pronto, disponível, disposto para cumprir a vontade de Deus em favor da humanidade. A própria Bíblia diz que por um justo pode ser que alguém ouse morrer, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas um pelo outro, um caso na vida, outro na morte. Quer dizer, uma coisa dificílima de acontecer. Mas quando não encontrou entre os homens, porque Deus procurou, ele disse, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então ficaram destituídos da glória de Deus, sem nenhuma aproximação, sem nenhuma oportunidade de representar a Deus perante os homens, porque estavam marcados com a corrupção, o pecado, a iniquidade, a desobediência, a rebeldia perante a presença do Senhor nosso Deus. Tanto é que o abismo se abriu e não tinha meios do homem se aproximar de Deus. Não é o homem que se aproxima de Deus, é Deus que se aproxima do homem, dá a ele todos os recursos e as condições necessárias para que o problema do pecado, da iniquidade, da porfia, da contenda, da inimizade com Deus seja resolvida, e então Deus abre o acesso à oportunidade e atrai a humanidade para si. E agora, estando na presença de Deus, este homem e esta mulher, servindo a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele tem livre acesso à presença de Deus e ele tem prazer em aproximar-se do Senhor, depois de ter sido resolvida a sua situação perante Deus. Enquanto isso não se resolve, o homem não tem como se chegar a Deus. É impossível que isto aconteça. Mas então, Jesus se dispôs a vir. Lá no livro de Salmos e no livro de Hebreus, há uma profecia dita o seguinte: no rolo do livro está escrito de mim, aqui vim para fazer a tua vontade. Então Jesus colocou-se à disposição do Pai para fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito, vir a este mundo e então realizar a obra da redenção. Mas ele, sendo Deus, como ele poderia vir a este mundo realizar esta obra? Então diz-nos a Escritura que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis dizer, eu estou aqui, daqui não saio e fico por aqui. Não. Ele despojou-se da sua glória. Ele abriu mão da sua glória e aceitou o papel para vir a este mundo, assumir a forma humana e então viver entre os homens, identificar-se diante deles, estar disposto a realizar este trabalho para Deus, o Pai, e ao fazer isto, então, ele veio. Eu sempre disse que para resolver a nossa situação diante de Deus, o nosso representante, ele precisaria ter 3 condições. Em primeiro lugar, precisaria ser alguém semelhante a nós, identificado com a raça humana. Teria que ser um humano. Segundo lugar, teria que ser alguém que tivesse disponibilidade após conhecer a nossa condição, ter disponibilidade e prontidão para nos ajudar. Porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas tomam ciência dos nossos problemas, das nossas dificuldades,
escutam e interrogam a gente para falar detalhadamente sobre o que está acontecendo na nossa vida, no nosso caminhar, e quando nós falamos, ele diz, realmente, o seu problema é um problema difícil e nós não podemos fazer nada. É como os amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando viram Jó lá no pó e na cinza, com um caco de telha se coçando por causa das feridas do corpo, após perder praticamente tudo que ele adquiriu na vida, os amigos foram e ficaram em silêncio diante dele por 7 dias. Em 7 dias eles não viram nenhuma melhora na vida de Jó, e agora então eles partiram para o outro lado. Eles disseram, Jó, nós viemos aqui nos condoer com você, nós estamos solícitos ao seu sofrimento, conta com a gente, aqui você tem o nosso ombro, tem o nosso peito, tem o nosso ouvido, nós estamos aqui, Jó, amigos somos. Só que deu 7 dias, a situação de Jó era a mesma, eles então partiram para uma outra direção, disseram, escuta Jó, o problema é o seguinte, parece que tem alguma coisa errada com você aí. O que você fez parece muito grave diante de Deus e você precisa confessar essa situação diante do Senhor, para que ele use de misericórdia com você. E um após o outro, cada um foi jogando diante de Jó, que Jó estava naquela situação porque ele enveredou por um caminho que desagradou a Deus. Quando, na verdade, hoje nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Foi uma permissão de Deus para o adversário, para que Deus provasse ao adversário que Jó o servia com integridade, com amor, com lealdade, com fidelidade, e não em razão dos bens ou da riqueza que possuía. E assim aconteceu. Jó manteve-se fiel, e quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro e restituiu em dobro a Jó tudo o que ele havia perdido. Mas foi assim que aconteceu. Então, Jesus deveria ser alguém que identificasse conosco aqui na terra. Teria que ser alguém que vivesse a nossa vida. E ele veio e nasceu como qualquer um de nós. O nascimento de Jesus foi natural. A concepção de Jesus, esta sim, foi sobrenatural, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, a geração de Jesus no ventre de Maria estava isenta da semente do pecado. Porque o salmista Davi disse, eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Já com Jesus é diferente. Jesus, a palavra de Deus, diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, não teve nenhuma participação humana de pecado na concepção de Jesus. Foi obra e graça do Espírito Santo. A concepção foi sobrenatural. O nascimento foi natural, como qualquer ser humano nasce. De parto normal, natural. O nascimento de Jesus foi este. Ok. Então ele veio e passou a viver entre a humanidade. Vivendo entre os homens, ele conheceu as dores de cada um daqueles que viviam à sua volta, os problemas, os limites, as barreiras, toda essa questão de dificuldade que envolvia as pessoas. E ele se dispôs, porque Jesus era movido por compaixão, por misericórdia, por amor. Então ele sentia as dores das pessoas e ele se dispôs a ajudá-las. Não como alguém diz que eu queria tanto te ajudar, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Não. Jesus queria ajudar e ajudou. Ele não só ficou no queria, ele foi e fez. Ele se deu. E tinha que ter um preço, porque as nossas transgressões diante de Deus atraiu para nós uma cédula, uma promissória que era contra nós nas ordenanças. E precisava resolver essa questão da inimizade, da separação diante de Deus.
E Jesus, então, se dispôs a pagar o preço. Como eu sempre tenho dito, não foi o preço de ouro, de prata, de libra, de dólar, seja lá do que for, ou de bens da família tradicional, não. Jesus pagou o preço com o derramar do seu sangue puro, inocente, imaculado, incontaminável, e que ao derramar do seu sangue, ele se dispôs à presença de Deus. Mas aqui está dizendo o seguinte, que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão, ele despojou-se, ele deixou a glória com a qual ele estava revestido lá na mansão celestial, ela ficou lá, e ele veio então e encarnou-se entre os homens. Então diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, aniquilou-se, despojou-se, esvaziou-se da divindade. E Jesus, nesta terra, embora sendo 100% Deus, 100% homem, a maioria das suas ações foi como homem. Mas o poder divino estava nele. Então diz aqui, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Veja, o soberano Senhor, o Deus criador e poderoso, acima de tudo e de todos, agora assume um lugar mais baixo entre os homens. Humilha-se, desce até a condição de servo. Humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, limitado por um corpo e pelo espaço de um tempo. Foi assim que Jesus veio e encarnou-se entre nós. O processo da encarnação de Jesus. Deus tornando-se homem, fazendo-se homem e habitando entre nós. Foi isto o que Jesus fez. E diz aqui, e achado na forma de homem, quer dizer, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olhando para um, olhando para o outro, não tinha diferença. Eram homens iguais, de mesma constituição humana. Carne e osso, aparência, olhos, boca, nariz, cabelo, braço, enfim. Era, ao olhar assim, sem o discernimento, era mais um ser humano pela face da terra. Mas ali estava o Deus encarnado. Jesus, o Filho de Deus, que despojou-se da sua glória, aniquilou-se, assumiu a forma de servo, achou-se na forma de homem e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então veja, ele aniquilou-se, ele despojou-se. E agora diz que ele humilhou-se a si mesmo. Como homem, mostrou-se obediente, obediente até a morte, e não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz, que está dito aqui, a morte e morte de cruz. Então veja o caminho que Jesus desceu para chegar à natureza humana, e chegando diante da humanidade, ele ainda colocou-se numa posição bem abaixo. Quer dizer, aquele que estava nas maiores alturas, ele agora desce
as partes mais baixas da terra. E ele vai descendo, e ele vai descendo. E aqui diz-nos que ele é achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte cruel, era uma morte direcionada aos criminosos da época. E foi esta sentença de morte que ofereceram a Jesus, que ele morresse crucificado. E Jesus, quando estava entre os homens, ele disse que o Filho do Homem seria entregue, seria crucificado, seria morto, seria sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus falou sobre tudo isto, o que estava para acontecer com ele, como em verdade aconteceu. Pois bem, este foi o caminho que Jesus desceu. Hoje as pessoas se mostra este exemplo, como Paulo está dizendo aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, do despojar-se, do humilhar-se, do aniquilar-se, do descer, do tornar-se um anônimo de Deus. As pessoas não querem isso hoje. Eles querem crescimento, eles querem grandeza, eles querem honraria, eles querem plateia, eles querem aplausos, eles querem lugar de destaque, eles querem todo tipo de honraria humana, financeira, seja de que natureza for, e algum deles até que se consideram como se fosse o próprio Deus, que determinam, falam, exigem, dão ordem, e Deus tem que se virar para cumprir a ordem deles. Tal a ignorância do ser humano quando não reconhece o seu lugar diante da presença de Deus, que o lugar do ser humano diante de Deus é prostrado com o rosto em terra, clamando por misericórdia, para que Deus, no seu amor e na sua compaixão, se volte para nós e nos levante do pó e nos faça entrar em comunhão com Ele. Mas o espírito de grandeza tem dominado muitas pessoas, muitas celebridades, muitas pessoas que, se não divulgar o nome, se não fizer toda aquela honraria, está ofendendo. E as pessoas vão como se fosse Deus, como se fosse a última novidade do tempo, e tem que se fazer uma apresentação digna daquela pessoa, falar sobre os seus feitos, as suas honrarias, as suas conquistas, os seus estudos e a sua performance. E tem que falar tudo isso, tem que colocar a pessoa lá em cima, no mais alto pedestal. E quando a pessoa vem com o peito empolado, a voz impostada, e agora, porque agora vai acontecer, mas à medida em que começa a abrir a boca, não há a presença de Deus, não há confirmação de Deus, e eles vão descendo, 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 e quando menos espera, descem do pedestal envergonhado, porque não são o que almejavam ser. Se tivesse se colocado na condição de servo, semelhante ao sentimento de Jesus, Deus teria usado para com eles de misericórdia, teria honrado a sua lealdade, a sua prontidão, a sua disponibilidade, teria lhe dado graça, lhe dado palavra e a manifestação do poder, confirmando a palavra de Deus. Mas como eles se julgaram autossuficientes, Deus retirou-se de cena e eles quebraram a cara, porque o homem não é nada. Pensa que é, mas não é. Quando morrer, vai para o mesmo lugar dos outros. Vai virar pó e cinza, vai virar osso. Nada mais. Beleza, grandeza, riqueza, títulos, capacidade, sabedoria, esperteza. Tudo isso morre no sepulcro, no sepultamento. Fica no esquecimento.
E quando alguém vai lá ver, diz, aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz. Quem foi fulano? Ah, foi fulano. Foi grande, foi poderoso na terra, foi. Mas cadê? Tá aí, ó. A terra desfez. Os bichinhos comeu o corpo dele todinho. E Jesus, que é Deus, que se humilhou, se despojou da sua glória, assumiu a forma humana. Na forma humana humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E agora o que acontece com Jesus? Quando chega no sepulcro, onde está Jesus? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus não ficou preso ao túmulo. Então essa foi a escada da humilhação de Jesus. Sujeitou-se até a morte e morte de cruz. E esta morte de Jesus foi aceita diante de Deus, foi válida como oferta de sacrifício, preço de resgate, redenção, remissão, libertação das pessoas para com Deus, trazendo para perto aquele que estava longe, fazendo a paz daquele que era inimigo de Deus. Pela morte de Jesus, estas ações, elas se tornam possíveis quando os homens se chegam para Deus, arrependidos e confessando o nome de Jesus. Pois bem, Jesus veio como se fora um desconhecido. Viveu entre o povo, muitos dos seus milagres, ele dizia, não conte a ninguém. Viveu na sua esfera humana. Mas quando ele realiza a obra da redenção e ele cumpre o plano de Deus que ele veio fazer, que ele diz lá no alto do Calvário, Pai, está consumado a obra que me deste a fazer, significa, Pai, hoje eu completei, eu terminei, eu consumei, a obra está completa. Nada mais é preciso fazer. Tudo já está feito e entregue a Deus o Pai. E o que é que Deus faz? Então diz aqui nos versículos seguintes, pelo que também, olha que ele humilhou-se e Deus então o exaltou, colocou em destaque. Mas não uma coisinha pequena, não. Exaltou soberanamente. Deus o elevou ao lugar mais alto. Mais alto. Exaltou soberanamente e deu a ele, Jesus, um nome que é sobre todo nome. Não existe nome melhor, não existe nome maior, não existe nome mais eficaz e poderoso a não ser o nome de Jesus. O nome glorioso, o nome poderoso, o nome soberano, o nome que liberta, o nome que cura. Aleluia! Deus deu este nome a Jesus. Oh, que glória! Aleluia! Um nome que é sobre todo nome. E agora, diante deste nome soberano, glorioso de Jesus, o Senhor Deus diz para que, ao nome de Jesus, se dobre, se curve, se prostre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Nas três esferas, eles precisarão reconhecer e se curvarem diante do santo e poderoso nome de Jesus. Então diz, para que
ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Então, quantos joelhos vão dobrar-se diante do Senhor? Aqui diz que serão todos os joelhos. Os que serviram a Deus em vida vão prostrar-se diante de Jesus. Os que não serviram a Deus em vida vão se prostrar diante do nome de Jesus. A Bíblia diz, é todo o joelho do céu, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, na terra, os homens, os viventes, debaixo da terra, aqueles que lá estão, o príncipe das trevas, o seu colegiado demoníaco, vão ter que se curvar diante do nome santo e poderoso de Jesus. E não é só dobrar os joelhos, não. Não é só fazer o sinal de que se curvou diante do Senhor em respeito, em admiração. Não. Vão dobrar os joelhos e vão abrir a boca e com a sua língua, cada um com a sua língua, eles vão confessar diante de Deus em alto e bom som e vão dizer que Jesus Cristo é, não era, nem foi, nem será. Vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor, o soberano, o poderoso, o maravilhoso, o glorioso, o eterno, o cheio de amor, o cheio de bondade e de verdade. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vão se dobrar, toda boca vai confessar e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A felicidade é que eu e você podemos em vida ser alcançados por Jesus, como fomos, através da pregação da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, que nos levou ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e ao confessar-nos um pecador diante do Senhor, nos rendemos a Ele, crendo, confiando no seu poder, na sua palavra, e Ele então tornou eficaz o seu sacrifício na nossa vida, nos libertou, nos transformou, nos purificou, nos separou para si e agora somos servos do Senhor Jesus, para servi-lo com alegria, com fé, com temor, com gratidão, até o último dia de nossa vida. Então temos esta felicidade. Mas há outros que ainda não fizeram esta decisão. E se você está nesta oportunidade, ao alcance desta voz, não espere se curvar diante de Deus depois da morte e ter que confessá-lo como Senhor para a glória de Deus Pai. Faça-o enquanto está em vida, para você usufruir os benefícios da obra redentora e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, de perdão, de libertação, de purificação, de transformação, de renovo, de encorajamento, de proteção e garantia da vida eterna com Deus na glória celestial. Então, o Senhor Jesus teve com ele este sentimento. Ele não se envaideceu por ser quem era. Ele humilhou-se, desceu ao lugar mais baixo. Desceu em vida e desceu quando morreu. Porque quando morreu, diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e foi lá e testemunhou aos espíritos em prisão. E lá estava o príncipe das trevas, julgando-se senhor e dominador da morte e do inferno,
Jesus desceu até lá, proclamou a sua vitória, a libertação dos cativos, e tomou de uma vez por todas as chaves da morte e do inferno que estavam com o adversário. Jesus as tomou. E quando ele se apresenta para João, ele disse: eu sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, e trago comigo as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou esta posse que estava com o inimigo e levou para si. E hoje nós proclamamos, anunciamos o feito glorioso do Senhor Jesus em favor de toda a humanidade. Então, qual era o sentimento de Jesus? O sentimento de Jesus é que, embora sendo Deus, sendo soberano, diz a palavra que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação, não teve vanglória, não teve ganância, não quis status, não quis lugar de destaque, pedestal. Não. Jesus se fez um de nós. Nós precisamos aprender isto. Viver uma vida de humildade diante da presença do Senhor. Aniquilou-se a si mesmo. Jesus não ficou contando vantagem para ninguém. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu tenho esta formação, tenho aquela outra, eu sou amigo de fulano, de Bertrand, de Cicrano. Nada disso. Isso não leva a nada. Isso é ilusão humana. Não serve para nada. O que serve é uma vida de humildade, de temor, de obediência, de sinceridade na presença de Deus. Isto é um valor incalculável para Deus. Jesus ensinou isto com seu exemplo de vida. Aniquilou-se, tomou a forma de servo. Hoje ninguém mais quer servir, o outro não. Não, você tem a obrigação de me servir porque eu sou maior que você. Na hierarquia eu estou no topo, você está lá embaixo. Você tem que me servir. Você tem que beijar meus pés se quiser alguma coisa. Não é assim, não. Com Jesus não foi desse jeito. Jesus é que se abaixou. Colocou a toalha, pegou uma bacia com água e lavou o pé dos discípulos. E ele disse: como eu fiz, vocês têm que fazer também. Sejam servos um dos outros. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É isso que a palavra de Deus ensina. E o exemplo de Jesus veio confirmar esta prática, de que ele, então, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, colocou na mesma medida, e achado na forma de homem, ele ainda humilhou-se a si mesmo, entrou pelo caminho da obediência e foi obediente até o fim, até a morte, e a morte de cruz. Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem se despojado da glória e da vaidade humana? Você tem rompido com este prazer ilusório que só engana e afasta as pessoas da presença de Deus? Siga o exemplo de Jesus. Ande pelo caminho da humilhação, pelo caminho da humildade, da obediência. Coloque a vida em consagração diante do Senhor nosso Deus. Seja para Ele obediente. E quando você atingir a medida diante de Deus que Ele espera de mim e de você, Ele vai nos levantar. Ele vai nos usar. Ele vai tomar os nossos lábios com as suas palavras e vai operar coisas grandiosas e maravilhosas. Vai operar milagres. Vai operar cura. Vai operar libertação.
vai operar salvação, mas nada disso é para o nosso engrandecimento próprio, é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado e Jesus seja amado por este povo e eles tenham o desejo de servi-lo com alegria, com fé, com gratidão e com verdade. Sigamos por este caminho. Sigamos o exemplo de Jesus. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esperemos o tempo de Deus nos chamar para a sua glória. Louvemos, servimos, o adoramos e o glorifiquemos com toda a nossa existência. Ele é digno de ser adorado e louvado para todos sempre. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra e que se alguma coisa na nossa vida, no nosso proceder, na nossa maneira de encarar as situações, não está de acordo com o sentimento, o exemplo dado por Jesus, é preciso que nós nos enquadremos no exemplo de Jesus para que não percamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Este é o caminho da bênção. Imitar o Senhor Jesus Cristo. Seguir pelo caminho dele. Ele disse, eu deixei as pisadas para que vocês sigam as minhas pisadas. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus fez assim, conforme falei nesta oportunidade. Se nós queremos seguir por o caminho, vamos fazer o mesmo que Jesus fez. E Deus será conosco, será pela nossa vida. Que Deus nos abençoe em todo o tempo. Quero continuar pedindo que você se inscreva no canal, acione o sino, dê o seu like, faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.